A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um Expon das Escrituras. Eu sou o pastor Mário Luna e pela bondade de Deus, você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, ou você que já conhece o canal, no Expon das Escrituras, eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as verdades que estão no texto para nossas vidas, ou seja, faça a aplicação do texto para as nossas vidas. No Expon das Escrituras, você aprende a palavra de Deus e eu também, para praticarmos. E é uma forma também de você aprender como fazer uma interpretação correta do texto. Isso vai te ajudar bastante. Então, hoje, nós estamos aí na primeira carta de Pedro. Estamos agora dentro do capítulo 2, versículos de 1 a 3, e vou tratar do seguinte tema: crescendo espiritualmente. Por que o cristão precisa crescer espiritualmente? Nós vamos aprender sobre isso hoje no Expondo as Escrituras. Tá bom? Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3 diz: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui no Expon das Escrituras, Senhor. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu possa, Senhor querido, ensinar a Tua palavra, expor a Tua palavra, e ao mesmo tempo ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos praticar a Tua palavra que é fiel e verdadeira, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bom, eu quero fazer um aviso importante. A partir de hoje, no Expon das Escrituras, eu estou disponibilizando aqui abaixo, tá bom? Na descrição do vídeo, o link com o esboço e o slide em PDF dessa exposição. Então, a partir de agora, assim como eu faço na EBD comentada online, eu vou fazer isso. Mas eu quero dizer que eu estou atendendo o pedido de um irmão chamado Luismar de Esmeraldas, Minas Gerais. Ele chegou aqui no canal, deixa eu mostrar para você, tá? Eu vou selecionar aqui só para você poder ver. Ele chegou aqui no canal e ele colocou aqui: a paz do Senhor Jesus Cristo, né, pastor Mário Luna. Meu nome é Luismar, moro em Esmeralda, Minas Gerais. E ele fala que está ali pedindo, aqui na parte de cima, principalmente, ele diz assim, ó: a paz do Senhor Jesus Cristo, pode deixar o link para PDF no Expon das Escrituras? E aqui embaixo, onde eu estava lendo para vocês, ele está falando aonde ele mora, que eu perguntei, e qual seria o link que ele gostaria que fosse primeiro disponibilizado. Ele fala, inclusive, que é o Salmo 23. Só que não é esse o primeiro link que eu estou podendo disponibilizar. Então, a partir de agora, eu aqui no Expon das Escrituras estou deixando o link com o esboço, tá, dessa mensagem e também todo o slide que está passando aí para você na tela, para que você possa ir acompanhando também, para a glória do nome do Senhor. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. E você já conhece o canal? Meu canal aqui no YouTube? Você já se inscreveu no meu canal? Se inscreva no meu canal. Há várias coisas aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Eu tenho aí, ó, a EBD comentada online, várias aulas, tá bom? Já estamos terminando aí o trimestre. Eu tenho também aí já um panorama do próximo trimestre de 2022, onde vamos estudar a supremacia das Escrituras. Você pode assistir. Eu tenho o Expon das Escrituras na primeira carta de Pedro, desde o capítulo 1, versículo 1, até hoje o capítulo 2, versículos de 1 a 3. E eu tenho também no livro de Salmos. Você já viu? Eu tenho aí o Salmo 1, Salmo 128, o Salmo 27, Salmo 26... Tenho também aí o Salmo 116 e o Salmo 37. E tenho pregações expositivas, aonde às vezes eu vou em algumas igrejas e eles gravam e eu coloco aqui no canal também. Então, você tem várias coisas aí e você também pode compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor Jesus. Vamos para a nossa introdução de hoje? Pedro agora vai apontar o que é necessário a partir do capítulo 2, versículos 1 a 3, para o crescimento espiritual de seus leitores. Esse crescimento vem pela obediência à palavra de Deus, que requer abandono de pecados que eram praticados em nossa vida antes de aceitarmos Jesus.
Antes estávamos mortos em delitos e pecados, e éramos escravos dos nossos desejos. Em Cristo, recebemos uma nova vida e fomos gerados pela palavra. Não podemos, por isso, continuar praticando os mesmos pecados. Então, o que nós precisamos entender aqui é: Pedro ainda está dentro da seção que fala sobre o entendimento para que nós tenhamos aí sobre a questão da nossa vida em santificação. E o Pedro diz: quem tem uma vida em santificação, ele precisa crescer. Crescer dia após dia, como é dito em Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai raiando até ser dia perfeito. Então, o primeiro ponto do nosso Expondo as Escrituras é: o que devemos abandonar? 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas murmurações. Então tem 5 coisas aqui que Pedro vai dizer que nós precisamos abandonar: a malícia, o engano, fingimento, invejas e murmurações. Pedro está preocupado com a conduta de seus leitores, pois, afinal de contas, eles estão espalhados entre pessoas que não temem a Deus e satisfazem os desejos da carne. É como nós. Nós também estamos num mundo onde há muitas pessoas que não servem ao Senhor. Eles têm outros hábitos, eles têm outros comportamentos. E Pedro está escrevendo para os seus leitores para advertir a eles que eles não podem repetir o comportamento daquelas pessoas que vivem entre eles. Ele sabe que crer em Cristo, mas não exercitar a fé em obedecer a Deus, levaria seus leitores aos velhos hábitos novamente. E por isso os alerta várias vezes em sua carta para que não vivam uma vida na prática do pecado. Uma coisa interessante no primeiro século é que havia o gnosticismo. Os gnósticos se achavam superiores a todos e o gnosticismo acabou entrando dentro do meio cristão. Haviam cristãos que eram gnósticos, adeptos do gnosticismo. E eles defendiam assim: haviam pelo menos 3 grupos dentro do gnosticismo. Haviam aqueles que se achavam super espirituais, que estavam acima de tudo, eles se preservavam de várias coisas. Haviam aqueles que defendiam que o espírito é bom, a matéria é ruim, e havia os que defendiam que o espírito é bom, a matéria é ruim, mas que poderiam praticar tudo quanto fosse coisas que eles desejassem fazer. Ou seja, não importava. Quanto mais eles pecassem no ponto de vista deles, não haveria nenhum problema. Eles poderiam experimentar de tudo que essa vida oferece. Então, o apóstolo Pedro, dentro desse contexto, é importante mostrar o seguinte: Pedro está deixando claro aqui que não é porque eles tinham aceitado a Jesus que eles estariam imunes a não mais pecar. João escreve sobre isso, porque os gnósticos defendiam uma linha do gnosticismo, defendiam que eles não tinham mais pecado, que o pecado não poderia mais alcançá-lo. Então o apóstolo Pedro está deixando claro o seguinte: se vocês não viverem uma vida de santificação, que vai refletir no vosso crescimento espiritual, vocês vão voltar a praticar aquilo que vocês praticavam antes de ter se entregado a Jesus Cristo. Então, o cristão, quando aceita Jesus, ele recebe uma nova natureza, recebe. Ele agora está liberto do poder do pecado por causa do que Jesus fez, está liberto do poder do pecado, mas ele ainda tem a natureza pecaminosa na sua natureza, ou seja, ele ainda tem ali aquela natureza pecaminosa, e uma vez que ele tem a natureza pecaminosa, ele pode ser influenciado por essa natureza através das coisas do mundo, através dos dardos inflamados do maligno, mentalmente ele lançando dardos para tentar nos fazer desviar da vontade de Deus, nos fazer desobedecer às coisas de Deus. Então é importante nós estarmos atentos a isso, porque senão nós estaremos numa situação complicada, e Pedro deixa isso muito claro. Então, voltando aqui, vamos entender o seguinte: é como se Pedro estivesse dizendo assim: nunca se esqueçam que vocês vivem aqui nessa terra, mas vocês não são dessa terra. E o lugar de onde vocês são, a conduta é diferente daqui. Então meditem diariamente no manual de conduta do reino que vocês pertencem. Qual é o manual de conduta do reino? É a palavra de Deus. Se eu e você não estudarmos a palavra de Deus diariamente, meditarmos na palavra de Deus diariamente, o que vai acontecer?
nós estamos em contato com mais o quê? Nós estamos em contato com o comportamento das pessoas que não vivem com Cristo. O que vai acontecer? Nós vamos ser influenciados por esse comportamento. Quando Deus chamou Israel para uma aliança, ele advertiu o seu povo para não andar no caminho dos povos daquela época. Por quê? Porque ele sabia que conviver com os povos fariam com que eles repetissem o comportamento daquelas pessoas. Nós vivemos de imitação de comportamento. Se você começa a ficar muito perto de uma pessoa que o tempo todo fala muitas gírias, eu nem estou entrando aqui na questão de cometer pecados, mas ele usa um linguajar com muitas gírias, daqui a pouco você vai estar falando muitas gírias também. Se você convive perto de uma pessoa que tem outros hábitos, você acaba absorvendo aquilo para a sua vida se você não tiver cuidado. Então o que Pedro está dizendo é: tenham cuidado, vocês precisam meditar no manual de conduta do reino que vocês pertencem. Vocês aqui são forasteiros, aqui vocês são peregrinos, vocês estão aqui de passagem, vocês não podem viver à luz deste mundo. Vocês precisam viver de acordo com os padrões do reino de Deus, que estão estabelecidos na palavra de Deus. O que Pedro está alertando se aplica para todos os cristãos em todas as épocas, inclusive hoje. Pedro começa usando o verbo deixando ou despojando, que fala de uma ação permanente e definitiva. Preste atenção nisso. Essa palavra usada no grego significa colocar de lado, tirar do caminho, remover. É a ideia de tirar uma roupa suja ou contaminada e não voltar a usá-la. Sabe o que é isso? É como se você, ao aceitar Cristo, retirasse, é só uma ideia figurada, tá? Retirasse algo de sobre você e entendesse que isso não faz mais parte da sua vida. Só que nós ainda temos a natureza pecaminosa. Então nós podemos cair na tentação de, daqui a pouco, aos pouquinhos, voltar a vestir novamente. Voltar a vestir. Não. Nós não podemos mais usar isso. Isso não faz mais parte da nossa conduta. Isso não mais faz parte do nosso comportamento. Nós agora somos cristãos. Se você se alimenta das coisas de Deus, você vai começar a haver uma mudança na sua vida, porque o Espírito Santo vai começar a transformar a sua mentalidade. Você sempre e eu sempre vamos nos comportar de acordo com as nossas crenças. Se a minha crença for sobre uma coisa, se ela não for mudada, eu vou continuar me comportando daquele jeito. Se eu acho que algumas coisas não tem nada a ver, a Bíblia diz que tem, mas se eu acho que não tem nada a ver, eu vou continuar agindo como se nada tivesse a ver. Eu não vou ligar para nada. Mas quando Deus muda a minha crença, ou seja, Ele muda o meu entendimento, eu começo a me comportar de acordo com o meu novo entendimento. É por isso que o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que alguém é transformado? Através da palavra de Deus. Ele vai ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai convencendo ele ou eu e dizendo: olha, isso aqui você precisa buscar para ver mudança na sua vida. A palavra vai servir como um espelho. Ela vai refletir como nós estamos. Ela vai nos mostrar nossas imperfeições. E nós precisamos nos deixar convencer pelo Espírito que precisamos de mudança. Porque se o nosso coração se endurecer, nós vamos ler a palavra, nós vamos ouvir pessoas pregando a palavra, mas nós vamos determinar que não precisamos de mudança. E aí vamos viver para nós e não para Deus. Então esse não é o propósito de ser cristão. William Barclay, um teólogo, diz que tem que despojar-se de toda a malícia do mundo pagão, porque ele começa com a primeira palavra, é a malícia. E ela está ali como um ponto central, preste atenção nisso. A palavra kakia, que é a malícia, e é a que se emprega mais frequentemente com referência à malícia ou maldade, e inclui todos os corruptos costumes do paganismo e do mundo sem Cristo. Então é da kakia, que é traduzido por malícia ou maldade, que vem o restante de tudo. As outras palavras são ilustrações ou manifestação dessa kakia, ou seja, dessa maldade. Tudo que Pedro vai falar dentro desse texto tem como consequência a kakia, ou seja, a malícia, a maldade. Tudo parte da maldade. E a maldade entrou na vida do ser humano por causa da desobediência que ele teve diante de Deus. Se
E se deve notar que são pecados e faltas de caráter que menosprezariam a grande característica da vida cristã, que é o amor fraternal, já tratado por Pedro acima. Porque nós já falamos, inclusive, aqui no Expondo as Escrituras, e eu vou colocar aqui para você poder dar uma olhadinha, aqui no Expondo as Escrituras, nós já falamos aqui em 1 Pedro, sobre aqui, só para você poder ver, amai-vos uns aos outros, tá aqui, amai-vos uns aos outros com amor ardente. Foi justamente o nosso Expondo as Escrituras anterior. Se alguém é dominado pela maldade, ele não tem como amar. Uma pessoa que tem um coração cheio de maldade não pode amar o irmão em Cristo. Pastor, mas uma pessoa cristã pode ter o coração cheio de maldade? Pode. Mas pode no sentido de Deus querer que ele tenha? Não é nesse sentido. É no sentido de não querer abandonar, de não querer despojar-se. Despoja-se de toda a maldade. Despir da maldade, tire a maldade. Ou seja, através do que Jesus fez na sua e na minha vida, nós fomos libertos do poder do pecado, da culpa do pecado. Não fomos ainda libertos da presença do pecado, mas ele não nos domina mais. Então Pedro está dizendo, despojando-se de toda malícia, porque é a partir da malícia que vem todas as outras coisas. O Anne Gruden ainda diz que a palavra portanto, que Pedro diz, portanto, despojando-se, ou pois, remonta ao mandamento amai-vos uns aos outros. Novamente, tudo volta para os versículos anteriores. 1 Pedro capítulo 1, do 23 ao 25, se não me falha a memória, tá? Do 22 ao 25, ele vai falar sobre amai-vos ardentemente. Então ele volta lá ao pois, Portanto, pois, despojando-se, Despojando-se, pois, despojando-se, portanto, remonta ao mandamento amai-vos uns aos outros no versículo 22. Esse versículo explica com mais detalhe o que significa amar ardentemente uns aos outros, que está aqui no Expondo as Escrituras, na exposição anterior que eu já falei. É preciso deixar, abandonar, livrar-se de atitudes e hábitos prejudiciais aos outros. Por quê? Porque quem aceita Cristo como Senhor e Salvador, a sua marca precisa ser o amor. Então ele não pode ser uma pessoa que vive para poder prejudicar os outros. Pastor, mas como é que a gente faz com cristãos que estão aí na igreja e que são voltados, dominados em prejudicar as pessoas? Essas pessoas precisam de mudança de vida. Precisa ser orar pela vida delas, e aos poucos elas em contato com a palavra, Deus ir transformando aonde ela está congregando. É por isso que é importante a palavra de Deus ser exposta, fazer uma exposição bíblica. Porque, por exemplo, se eu estou numa igreja aonde eu tenho a responsabilidade dessa igreja, sou pastor dessa igreja, eu vou trazer exposição bíblica. Então não dá nem para dizer assim, o pastor hoje tirou para mandar, eu vou usar um termo aqui um pouco vulgar, está lançando piada do púlpito para mim. Eu não estou lançando piada. Sabe por que eu não estou? Porque eu vou começar no capítulo 1, versículo 1 de Pedro, e vou até o final da carta. Então eu vou falar o que está escrito lá, eu vou explicar o que está escrito lá, e eu vou aplicar o que está escrito lá. Então eu não escolhi palavra para mandar piada para ninguém, eu estou falando o que a Bíblia está falando. É um pouco mais difícil quando eu prego aleatoriamente, porque alguém pode achar que eu peguei aquele texto e preparei ele exclusivamente para ele. Mas na exposição bíblica não tem esse perigo, porque eu estou seguindo uma sequência. Então não tem como dizer assim, é uma piada. Não é piada não, é a Bíblia. É Deus falando para mim e falando para você. Ele está nos orientando que eu não posso ser guiado pela malícia, tá? Deixando toda a malícia ou a maldade. Então já entendemos que a primeira coisa que nós precisamos deixar é a malícia ou a maldade, que é a mesma coisa que é caquia, e é aquilo que vai produzir todas as outras atitudes erradas. A palavra toda é abrangente e não permite exceções. Ela aparece 2 vezes nessa seção da carta de Pedro. Se permitirmos que o mal se expresse em nosso relacionamento com os outros, o amor ao próximo desaparece. Em resumo, a malícia ou a maldade é o desejo de causar dor, mal ou sofrimento ao nosso próximo. Agora, como é que uma pessoa que aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida pode ser dominado pela malícia ou pela maldade?
já que ela agora tem uma nova natureza em Cristo Jesus, já que ele agora pode se relacionar com Deus através do que Jesus fez, já que ele precisa se parecer com Cristo, que ama a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho ama, o Pai ama, o Espírito Santo ama. Agora, como é que eu vou querer fazer mal para aqueles no qual são alvos do amor de Deus? E Pedro aqui está falando de malícia e de maldade contra os próprios irmãos. Mas isso também não nos isenta de não praticar isso também com as pessoas que não são cristãs. Nós não podemos agir de malícia e de maldade com ninguém. Então, o primeiro ponto aqui é malícia e maldade. Desejo de causar dor ou mal ou sofrimento ao nosso próximo, seja ele os irmãos em Cristo ou os que não são irmãos em Cristo. A partir da malícia vem todo o restante, deixando todo o engano ou dolo. Dolo e engano é a mesma coisa. Já a palavra grega traduzida por engano ou dolo representa aquele espírito traiçoeiro que não hesita em usar meios questionáveis para sobressair-se ou obter vantagem. E mais hoje tem, não é? Pessoas que querem sobressair, que se não forem vistas ficam aborrecidas, chateadas. Irmão, não é pecado fazerem um cartaz e anunciar um evento da igreja e colocar você lá no cartaz, o nome. Isso não é pecado em si. Não era usado no passado, mas eu não vou dizer que isso seria pecado. Pode até se tornar um embaraço, mas a princípio não é pecado. Porém, o pecado está em você querer aparecer, exigir aparecer. Então você está sendo dominado com promoção pessoal. E tem gente que fica aborrecida, mas não vai botar meu nome no cartaz, não vai botar minha fotografia no cartaz? Como assim? O nome que tem que aparecer é o nome de Jesus. É ele que deve aparecer. João Batista aprendeu isso com muita rigidez. Ele diz que ele cresça e que eu diminua. Mas tem lugares que o nome de Jesus nem é falado, enquanto que o nome dos outros está sendo falado. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então essa pessoa que é movida pelo engano, pelo dolo, é uma pessoa que usa meios questionáveis, ou seja, meios reprováveis, para sobressair ou para poder obter vantagem sobre as pessoas. O dolo assume a aparência da verdade para que o desavisado seja enganado. Então, ele usa de estratégia para que a pessoa pense que aquilo é bom, mas não é bom, e ela é enganada. Ele usa de engano, ele usa de dolo. Assim, o dolo e a hipocrisia são gêmeos. Pelo dolo, uma pessoa é lesada sem perceber a princípio que está sendo lesada. Pela hipocrisia, ela é enganada. Então, aí é mais ainda, porque na hipocrisia a pessoa ela age como um ator. Então ela na frente da pessoa, ela se faz de um jeito, ela consegue disfarçar uma fisionomia para você que dentro dela não é o que ela tem em relação a você. Isso é muito triste. Então nós precisamos deixar toda a maldade, causar dor, sofrimento nos outros. Nós precisamos deixar todo o engano, ou seja, fazer as coisas para se promover ou para enganar alguém, lesar alguém. William Buckley aponta que dolos é mostrar duas caras. É o vício do homem cujos motivos são sempre adulterados, nunca puros. Hipocrisia e dolo andam unidos. Podemos também fazer um comparativo entre maldade e engano. Por um lado, mostramos que o dolo e a hipocrisia são duas faces, né? De uma moeda, vamos dizer, dois lados. Agora a maldade, que é tudo vem da maldade. E o engano é o seguinte, a maldade é realizada de forma declarada. Uma pessoa que age de maldade, ela não quer se esconder. Ela não tem essa preocupação. Ela vai demonstrar realmente que quer prejudicar. Uma pessoa que age com dolo, não. Ela faz isso na surdina. A pessoa que age com hipocrisia, não. Ela faz isso na surdina. Mas a pessoa que usa de maldade, ela faz isso abertamente. Abertamente.
sem se esconder, mas o engano é praticar a maldade de forma oculta, com palavras e gestos. Na sua frente fala uma coisa, mas por trás fala outra. Deu para entender? Então a maldade é algo declarado. O engano não. O engano é algo oculto. É aquela pessoa que tem como meta a política da boa vizinhança. Na frente, alegria, abraço, mas por trás ela age com engano, com hipocrisia. Então, nós vimos que é para deixar a maldade, é para deixar o engano, agora é para deixar o fingimento ou hipocrisias. Fingimento ou hipocrisias são atos falsificados, por meio dos quais alguém finge ser ou fazer algo que ele não é ou faz. É alguém que está sempre representando como um ator sem demonstrar seus verdadeiros motivos. Alguém que lida com as pessoas com uma cara que esconde o que está em seu interior em relação a elas. Alguém que fala o que não está sentindo dentro de si. Essa mensagem não é para eu pensar e dizer assim, isso aí é fulano. Não. A mensagem é para eu. Eu tenho que avaliar se às vezes eu não estou agindo de hipocrisia. Se às vezes eu não estou agindo de fingimento. É por isso que é muito mais fácil lidar, às vezes, com pessoas que elas podem ser brutas, aparentemente até grosseiras, mas elas são transparentes, do que lidar com pessoas hipócritas, fingidas. Porque a pessoa fingida, a pessoa hipócrita, ela esconde sentimento. A pessoa que é grosseira, que a gente acha, ela é grosseira, mas ela, pelo menos, você sabe que ela é transparente. Ela falou. Eu não estou dizendo que ela está certa de ser assim. Eu estou apenas dizendo que para saber as verdadeiras intenções, a pessoa que demonstra é muito mais fácil de lidar com ela do que a outra. Porque você não sabe. Tem gente que ri na frente e por trás não gosta. Então nós precisamos deixar o fingimento, deixar a hipocrisia. A pessoa fingida ou hipócrita pode ingressar na igreja, professar uma aparente fé, mas suas motivações estão ligadas a prestígios e benefícios próprios ao invés do serviço e a glória de Cristo. Como é que nós vamos verificar em nós mesmos se o que estamos fazendo é para a glória de Deus? É se nossos atos realmente apontam para a glória de Deus. Agora, temos que ter cuidado. Às vezes nós estamos buscando a nossa glória. Às vezes nós estamos buscando o nosso interesse. Ai de nós! Se os discípulos de Jesus, quando Jesus voltou para o céu, eles decidissem buscar a sua própria glória, o seu próprio prestígio, quisessem aquilo que viesse ao seu encontro, o evangelho não teria chegado até nós, ele teria parado. Mas eles entenderam que deveriam cumprir aquilo que Jesus determinou. E você vai ver que eles não fazem isso na força do seu braço. Eles fazem isso na unção e no poder de Jesus Cristo, no poder do Espírito de Jesus Cristo. E eles vão. E eles abrem mão das suas coisas, das suas vontades. Eles não priorizam mais os seus próprios desejos. Eles priorizam a vontade de Deus. O apóstolo Paulo abriu mão de tudo para se entregar à causa do Evangelho. Então, quando você se entrega à causa do Evangelho, você não pode ser dominado por motivações ligadas a prestígio e benefícios próprios. Mas você é ali movido através de prestar serviço que sejam para a glória de Deus. Agora, Pedro vai falar sobre a quarta coisa que devemos deixar. Ele falou primeiro da maldade, depois ele falou do engano, ele falou da hipocrisia, o fingimento, e agora ele vai falar sobre invejas. Hernandes Dias Lopes diz que inveja é o sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar do outro. E por que alguém quer ocupar o lugar do outro? Porque ele almeja o quê? O prestígio. Ele acha que aquele lugar é um lugar legal, é um lugar de destaque. Agora, ele não leva em consideração tudo que a outra pessoa passou para estar onde ela está. Outra coisa, ele não leva em consideração o que aquela pessoa passa para poder estar onde está. Então é muito fácil ver uma pessoa que é bem falada, que é muito conhecida, mas você não conhece a história dela. Se você levantar a história dela, se você ver o dia a dia dela, talvez você nem desejasse. Muitas pessoas invejam a posição, mas não a responsabilidade, não o compromisso. E há pessoas que acabam sendo pegas por um engano justamente por isso. Porque às vezes tem uma pessoa séria ali,
que está fazendo a obra de Deus sério, só que essa pessoa séria está subordinada a alguém mais alto do que ela, com uma posição superior, uma autoridade acima dela. E aí aparece uma pessoa dessa, que usa de engano, e aí ela está ali com inveja. E aí o que acontece? A pessoa que está acima como autoridade acaba não percebendo isso e cai até na armadilha de tirar aquela pessoa compromissada e colocar aquela pessoa que se diz preparada para resolver o problema. E agora aquela pessoa está naquela posição e com o passar do tempo a pessoa que estava na autoridade, tem uma autoridade, vai verificar que aquela nova pessoa que ela colocou naquela posição, ela não quer compromisso, ela não quer comprometimento. Ela quer apenas desfrutar do prestígio da posição. Então a pessoa invejosa é assim. Ela quer o lugar, mas ela não quer compromisso. Ela não quer comprometimento. Porque uma pessoa que quer compromisso e comprometimento não vai ser deixada vai ser guiada pela inveja, tá? Então ele quer ocupar o lugar do outro. Até no grupo dos apóstolos a inveja subiu a cabeça. Quando Tiago e João levaram seu pedido a Jesus para ocuparem lugar de proeminência no seu reino, os demais ficaram tomados de inveja. Marcos 10, 41. Até mesmo na última ceia, os discípulos disputaram lugares de honra. Lucas 22, 24. Você lembra? Aí Jesus dá um ensinamento. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor entre vós. Aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que se humilhar será exaltado. Jesus está falando, sabe de quê? De auto-humilhação e de auto-exaltação. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que aquele que for humilhado será exaltado. Que os humilhados serão exaltados. Como se a Bíblia estivesse dizendo assim, quando alguém te humilhar, Deus vai te exaltar. Não está escrito isso. A Bíblia está dizendo o seguinte, humilhai-vos perante a potente mão de Deus e Ele ao seu tempo vos exaltará. Não sabemos em que tempo. A exaltação pode até nem chegar a vir nessa terra. Nós não sabemos. O importante é nos humilharmos. É estarmos humildes na presença de Deus, dependentes de Deus. Então é uma auto-humilhação. Mas aquele também que se auto-exalta, ele será humilhado. Por quê? Porque ele será abatido. Porque no reino de Deus não tem espaço para eu me exaltar. Porque a exaltação promove independência. E o cristão não pode ser independente, ele tem que ser dependente de Deus. Enquanto o ego permanecer ativo dentro do coração humano, haverá inveja. Então o ego não pode. Aí entra o que Jesus ensinou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é ir na contramão do seu ego, da sua vontade. É a morte do eu. O eu tem que ser mortificado. Porque senão ele quer o lugar dele. É pra mim, eu e eu. Não tem lugar para ninguém. Então o eu ele tem que ser o quê? Mortificado. Negar a si mesmo. A inveja corresponde ao desejo de ser quem o outro é. De ter o que o outro tem. A inveja se expressa no desejo de possuir algo que pertence a outro. Pessoas que estão desejando bens. Pessoas que estão desejando... Olha, irmãos, a coisa tá muito séria. A coisa tá muito séria. Tem gente desejando a esposa do outro. Tem gente desejando o marido do outro. Até caindo no pensamento herético de achar que Deus vai matar o marido da irmã para dar o marido dela para você. Que Deus vai matar a esposa do irmão para dar a esposa do irmão para você. Isso não é bíblico não, irmãos. Isso é heresia. Isso é coisa maligna. Pessoas que pensam assim estão dominados pela maldade. E Pedro está dizendo, despojando-se de toda a maldade. Porque a partir de ter um coração voltado para a maldade, vem a hipocrisia, vem o engano, vem essa questão agora que está sendo colocada da inveja. O cristão não pode ser dominado por essas coisas. E Pedro está alertando, deixa isso. Tire como uma roupa suja, não é mais usada e não use mais. E aí você vai entender o seguinte. A inveja se expressa no desejo de possuir algo que pertence a outro. Uma pessoa invejosa é dominada por uma incurável ingratidão. Porque ela tem outras coisas, mas ela está sempre invejando. Inclusive a inveja geralmente leva à inimizade. Pessoas invejosas vão estar sempre
em atrito com outras. Sabe aquela pessoa que está sempre insatisfeita com você sem nenhum motivo aparente? Ela pode estar acometida de inveja, ainda que não assuma isso. Eu, como pastor, já dei aconselhamento para muitas pessoas. Pela bondade de Deus, Deus me chamou para a área do aconselhamento também. E aí, é muito comum alguém falar assim, mas eu não faço nada. Eu estou sempre no meu canto. Mas tem gente que inveja quem você é. O fato de você ser quem você é já incomoda a pessoa. É isso. E aí isso desagrada, e aí começa aquela rivalidade contra a pessoa. E nós podemos entrar nessa? Não. Nós não podemos entrar nessa rivalidade, nessa competição. Nós temos que permanecer fiéis a Cristo. Ela pode estar cometida de inveja, ainda que não assuma isso. Por isso aparece aquele sentimento de rivalidade, viu? E disputa promovido por ela. Pessoas assim ficam sempre na defensiva, sem que ninguém a esteja condenando. Ela está sempre na defensiva, está sempre se defendendo. Mas, na verdade, o coração dela não está sendo regido por algo agradável. Porque, preste atenção, tudo que Pedro está falando aqui, sobre a maldade, sobre o engano, sobre a hipocrisia, sobre a inveja, tudo isso pode ser mudado através do fruto do Espírito. Porque quando há crescimento espiritual, e é aí que Pedro está dizendo, tem que ter crescimento espiritual, que é o tema dessa mensagem, dessa exposição bíblica. Se houver crescimento espiritual, isso aqui tudo é abandonado. Porque isso aqui faz parte da velha vida. E você não está aqui para alimentar mais a velha vida, você está para alimentar a nova vida. E agora Pedro vai dizer, deixando todas as murmurações e maledicências. Então deixa a maldade, que é o que começa tudo, deixa o engano, deixa a hipocrisia, fingimento, deixa a inveja, e agora Pedro vai dizer, deixa a murmuração ou a maledicência. A palavra grega catalália, traduzida por murmurações ou maledicência, significa falar mal, quase sempre como fruto da inveja instalada no coração e normalmente quando a vítima não está presente para se defender. Aí entra também a hipocrisia, porque é pelas costas. Maledicência traz a ideia de um falatório maldoso a respeito da vida alheia. Tem gente que chega assim pro outro, fulano, poxa, eu vou te contar um negócio, tô até com uma pena de fulano. Poxa, fulano, aconteceu isso. Tá falando mal da pessoa, mas ele leva a fala coberta, entendeu? Por um sentimento de pena mentiroso, fantasioso, que ele não tá com pena nada. Ele quer contar a história, mas ele quer contar de uma forma que a pessoa que está ouvindo não diga que ele foi levar aquilo com maldade no coração. Mas infelizmente ele está sendo dominado por coisas que não são de Deus. Ele está sendo dominado pela sua natureza carnal. Então ele chega e conta, eu vou contar uma coisa para você, pra gente até orar. Fulano, aconteceu isso. Faz isso não. Não faz isso não, porque isso não é agradável a Deus. Isso realmente não edifica. Isso não vai mudar nada. Então não é... As pessoas estão contando a vida dos outros com a desculpa que é para orar. Desculpa esfarrapada. Porque Deus conhece a intenção do meu coração e do teu coração. Eu posso enganar o pastor da igreja, eu posso enganar a irmã do círculo de oração, eu posso enganar o ministério da igreja, eu posso enganar minha esposa, a esposa pode enganar o marido, o filho pode tentar enganar os pais podem tentar enganar os filhos, mas eu quero ver nós enganarmos ao Senhor. Ele não pode ser enganado. Então ele sabe qual é a verdadeira intenção de eu falar da vida dos outros. Cuidado com isso. É fazer da língua uma espada afiada para ferir, um fogo mortífero para destruir, um veneno letal para matar. Maledicência não é apenas sentir e desejar o mal contra o próximo, mas afligi-lo e atormentá-lo com a zorrague da língua. As pessoas não conseguem guardar. Você sabia que assim como algumas pessoas
tem a fraqueza de se irar, então ela tem que ter cuidado com os locais onde ela está, com as conversas que começam, sair dali, porque ela é uma nova vida em Cristo, mas ela ainda tem a natureza pecaminosa, e aquilo era uma fraqueza que estava na natureza dela, então ela precisa mortificar e vigiar, e a vigilância está sair do local. A mesma coisa tem pessoas que têm a fraqueza de falar mal da vida dos outros. Ela vai para a igreja para descobrir situações da vida das pessoas, para passar a vida das pessoas uma para as outras. E ela tem que tomar cuidado com isso, porque isso é desagradável a Deus. Deus não chamou o crente para praticar murmurações, maledicência. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Pedro não diz aos seus leitores para lutarem contra esses males, mas para livrar-se deles. Livrar-se como se faz com uma roupa suja e contaminada. Ou seja, não pode mais fazer parte da nossa vida. Isso quer dizer que um cristão, durante toda a sua vida, nunca vai poder acontecer de uma hora ele falar uma coisa que caia como hipocrisia, que caia dentro da questão de inveja. Isso quer dizer que não. Irmãos, nós somos falhos. Agora, quando Pedro está dizendo para despojar-se, ou seja, isso não pode fazer mais parte da vida de vocês, viver mais isso, acabou. E se você voltar a fazer uma coisa dessa, peça perdão a Deus e abandone isso, porque isso não faz parte da vida cristã. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então compartilhe no seu Facebook, no seu status do WhatsApp, se inscreva no canal, você já se inscreveu? Ative o sininho das notificações e deixa o like no vídeo, porque às vezes você assiste o vídeo e esquece. Olha, você pode ser um colaborador do canal, levando o canal, compartilhando os vídeos do canal para que outras pessoas sejam edificadas. Tem tantas pessoas precisando aprender a palavra de Deus. Então faça isso, ajude dessa forma, tá bom? O que devemos buscar? Primeiro Pedro falou sobre o que devemos abandonar. E agora, o que a gente deve buscar? Porque se nós estamos esvaziando de um lado, deixando de um lado, é uma forma figurada de falar, nós temos que trazer o outro lado. Qual é o outro lado? O que devemos buscar? Porque conforme você vai buscando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, essas outras coisas vão deixando de fazer parte da sua vida. 1 Pedro 2,2. Desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. O crescimento espiritual vem do que abandonamos e do que buscamos. Você entendeu isso? Crescimento espiritual e a temática da exposição bíblica vem do que abandonamos e do que buscamos. Positivamente, o que você está buscando? Negativamente, o que você está abandonando? Tem gente abandonando as coisas de Deus e buscando as coisas do mundo. É o contrário. Não é para fazer isso. Você tem que abandonar as coisas do mundo e buscar as coisas de Deus. Como cristão, você não pode buscar as coisas do mundo e abandonar as coisas de Deus. Quanto tempo você tem gasto para poder estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, assistir vídeos que ensinem a palavra de Deus? Às vezes você gasta muito tempo para ver outras coisas do mundo, mas não tem tempo para ver as coisas de Deus. E agora? Poxa, pastor, mas eu gosto, é um entretenimento, tá bom. Você está participando de vários entretenimentos. E o que você está participando para edificar a sua vida? É hora de pensar. Pedro usa aqui a figura do novo nascimento, talvez não com a intenção de estar escrevendo apenas para novos convertidos, e sim com a ideia de que os crentes deviam ter o mesmo desejo ardente por alimento espiritual que um bebê saudável tem pelo leite da sua mãe. Na hora de se alimentar, o bebê quer comer. E ele vai começar a chorar porque ele deseja se alimentar. Essa deve ser a nossa atitude. Querer nos alimentar da palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Vivenciar a palavra de Deus. É um desejo ardente como da corça pelas águas. Salmo 42:1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Imagine uma corça, um animal no deserto, sem água, querendo achar água de qualquer maneira para beber, sedento. O salmista faz uma comparação dizendo que assim como a corça sedenta anseia por achar água para beber, assim ele ansiava por ter comunhão com a presença com o Senhor. A ideia aqui é assim como o bebê tem fome diária pelo leite da mãe, assim o cristão deve ter fome diária pela palavra de Deus.
Você tem tido fome diária pela palavra de Deus? Ele fala que o desejo deve ser pelo leite racional ou espiritual, que aponta diretamente para a palavra de Deus. Por que Pedro fala de um leite racional ou espiritual? Pedro caracteriza o leite de duas maneiras. Deve ser racional, ou seja, genuíno, e não falsificado, não contaminado. Então, por um lado, ele deve ser racional, genuíno e não falsificado, não contaminado. Não pode haver fraude ou engano em relação à palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos e amontoariam mestres segundo os seus desejos. Ou seja, vão querer ouvir palavras enganosas. Então, se tem gente pregando palavras enganosas é porque tem gente que quer ouvir. Então tem uma demanda. Uns querem ouvir, outros querem pregar. Então junto o útil ao agradável deles, que não é o útil ao agradável de Deus. Podemos aqui usar a ideia de um mercador. O que é um leite? Preste atenção bem nisso aqui. O que não é genuíno e o que é falsificado? É isso aqui, ó. Podemos aqui usar a ideia de um mercador desonesto que dilui o leite com água para o fazer render. Essa é a ideia de não ser falsificado. Em muitos lugares a palavra de Deus tem sido sonegada ao povo. Estão pregando sobre a Bíblia e não pregando a Bíblia. Querem tomar a pregação mais agradável às preferências dos ouvintes e por isso pregam o que lhe agrada. Acabei de falar isso. Eu posso abrir a Bíblia, tá? Eu posso abrir aqui, ó. Tá? Eu posso abrir a Bíblia aqui. Eu posso pegar um texto e ler na Bíblia. Pegar um texto aqui, tá? Posso pegar um texto aqui da Bíblia e ler o texto da Bíblia. Vamos ver aqui um salmo aqui rapidamente. Eu não planejei fazer o que eu estou fazendo aqui agora, mas eu estou fazendo aqui só para poder dar uma demonstração para você. Ó, eu posso ler aqui, Salmo 103, versículo 1. Diz assim, ó. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É o texto que eu li. Aí, eu estou com a Bíblia aberta em cima do púlpito e aí eu vou começar a falar. Então, irmãos, quero falar para você sobre a cura, porque Jesus é um Senhor que cura, né? Aqui o texto está falando de gratidão, de bem dizer, de tudo que há em mim louvar o nome do Senhor. Aí agora eu vou começar a falar sobre cura. Daqui a pouco eu já estou falando sobre batismo com o Espírito Santo. Daqui a pouco eu já estou falando sobre um outro assunto qualquer. Ei, eu abri a Bíblia, mas não estou falando sobre o texto que está aqui. Mas pastor, eu não estou falando sobre o que tem na Bíblia, não. Pregação é você abrir o texto, ler o texto, explicar o texto e aplicar as verdades do texto que você leu. Porque eu posso começar, ou então começar a contar a minha história, começar a contar um monte de coisa. Então, na verdade, as pessoas pregam sobre a Bíblia e não pregando a Bíblia. A pregação sai da palavra que eu li. E não eu colocar coisas, usar aquele texto para dar base ao que eu quero falar. Tem gente que diz assim, eu já tenho uma mensagem, só falta um texto. Já pensou? Que coisa horrível é isso? O texto, o tema da mensagem tem que fluir do texto e não ao contrário. Tem gente que diz que já tem a mensagem, agora ele tem que arrumar um texto. Então esse texto não veio da Bíblia. Querem tomar a pregação mais agradável às preferências, né? Pregar a Bíblia é ler o texto, explicar o texto e fazer aplicações ou tirar as lições para nossas vidas baseadas no significado do texto que eu li. Então, se eu li, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, eu vou falar sobre a minha vida ser vivida para a glória de Deus. Seja no meu trabalho, seja no estudo, seja no dia a dia. Também falar que sobre o sofrimento, mesmo que as coisas venham ao contrário, eu vou bendizer o nome do Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. O que eu faço com as minhas mãos? Preciso estar louvando o Senhor. O que eu faço com meus olhos? Preciso estar louvando o Senhor. O que eu faço com meus ouvidos? Preciso estar louvando ao Senhor. É sobre isso que o Salmo 103, no versículo 1, e como um todo, está falando sobre bem dizer ao Senhor, louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor. A minha vida precisa glorificar ao Senhor. Não há espaço para opiniões e achismos que são resultado de um estudo superficial do texto, com uma interpretação baseada no que eu quero que o texto signifique e não no que ele realmente significa. Por fim, entendemos que sem o ensino genuíno e não falsificado da palavra de Deus, não há crescimento espiritual da igreja. Uma igreja que não aprende a palavra é uma igreja que não cresce. Quer que os problemas comecem a ser diminuídos na igreja? Ensine a palavra. Será uma igreja com muitos problemas,
Pois a maneira mais fácil de voltar à prática do pecado é não viver em santidade. Uma vez que a palavra não é ensinada, o povo começa a viver a desordem. Começa a fazer o que quiser. Começa a viver de acordo com o que pensa, do que acha. Mas quando a palavra de Deus é ensinada, a gente somos confrontados. Se você está ouvindo mensagem que estão te agradando apenas o teu ego, então não é uma palavra bíblica, porque a palavra bíblica nos confronta. Somos santificados através da obediência à palavra de Deus. Uma igreja que não cresce é uma igreja que não amadurece e tem uma conduta como de novos convertidos que ainda precisam entender o que é a vida cristã. Agora você quer ver uma coisa? Preste atenção no que se segue agora aqui, ó. Imagine agora cristãos com 5, 10, 20, 30 anos no evangelho agindo como criança. Por mais espirituais que os pastores sejam, é quase impossível lidar com pessoas assim. É justamente por isso que a palavra genuína deve ser pregada, pois através dela o Espírito Santo fará as devidas correções no meio da igreja. E tópico 3. O nosso desejo de crescer depende de entendermos o que o Senhor fez por nós. Então, primeiro, nós devemos abandonar o quê? Malícia, engano, hipocrisia, inveja e murmuração. Segundo, o que devemos buscar? Buscar a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Tudo isso está dentro do processo de crescimento. E por fim, qual é o nosso desejo? O nosso desejo de crescer depende de quê? De entendermos o que o Senhor fez por nós. 1 Pedro 2,3. Se é que provaste que o Senhor é benigno. Observar a bondade de Deus para conosco é o nosso maior incentivo para viver uma vida de santidade. Porque Deus nos deu muito além daquilo que merecíamos. Nós nem merecíamos. Bondade é usar além daquilo que a pessoa merece. Nós nem merecíamos nada. Esse conhecimento vem por meio de se alimentar da palavra genuína. Quanto mais você estuda sobre Deus na sua palavra, Deus se revela na palavra. Quanto mais você estuda sobre os feitos dele, na vida daqueles que estão ali, nas passagens bíblicas, mais você vê a grandeza de Deus e mais indigno você se sente estar na presença de Deus. O problema é que hoje estão pregando mensagem de falar para você e botar na sua cabeça que você é digno e que Deus viu algo maravilhoso em você e é por isso que ele te chamou. Ou seja, não é uma salvação por graça, é uma salvação por méritos. Você merecia ser salvo, só que não é isso que a Bíblia diz. Quando o cristão só pensa em Deus como alguém que pode suprir suas necessidades materiais, sem ter primeiro em vista tudo o que Deus fez por ele, esse cristão não reconheceu ainda a bondade de Deus, pois desconhece os feitos de Deus por meio da sua palavra. Tem muitos de nós que se aproximam de Deus por aquilo que ele pode nos dar, e não por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. Isso é o auge de tudo que nós temos que parar e pensar. Só que aí, se você não tem uma casa, você murmura porque não tem casa. Se você não tem isso, você murmura porque não tem isso. Se você não tem aquilo, você murmura. Ei, aos poucos as coisas vão se acertar. Agora entenda, se você veio para o evangelho só para ter casa, pessoas que não são cristãs têm casa. Se você veio para o evangelho só para conseguir um emprego melhor, pessoas que não estão no evangelho também têm emprego melhor. Se você veio para o evangelho para conseguir uma promoção de trabalho, pessoas que não estão no evangelho também têm promoção de trabalho. O evangelho não é para isso. O evangelho, ele oferece salvação para o pecador que estava perdido. Pastor, mas eu não posso também conquistar algumas coisas? Pode. Deus pode nos dar sabedoria, mas a sabedoria vai vir por meio de estudar a palavra. Se você não estudar a palavra, não tem como Deus te dar sabedoria. Porque sabedoria é saber aplicar aquilo que a palavra de Deus diz no dia a dia. Deus pode nos dar isso? Sabedoria pode. Mas primeiro nós temos que estudar a palavra dele. Caso contrário, não tem como ele nos dar sabedoria. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Então compartilhe, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Conclusão do nosso Expondo as Escrituras de hoje. Lições que aprendemos. A vida cristã requer crescimento espiritual. Por isso devemos abandonar a maldade, o engano, o fingimento, a inveja e a murmuração. Para ter crescimento espiritual, isso aqui tem que ser deixado de lado. Se eu continuo praticando isso aqui, não vai haver crescimento espiritual na minha vida.
Segundo, buscar se alimentar diariamente da palavra genuína para obter crescimento espiritual. De um lado eu deixo a maldade, o engano, o fingimento, a inveja, a murmuração. De outro lado eu busco me alimentar diariamente da palavra de Deus. E por fim, eu preciso reconhecer a bondade de Deus, porque eu preciso entender o que Deus fez por mim. Caso contrário, eu vou ser ingrato àquilo que ele tem realizado. Reflexões. É hora de refletir e tomar atitude. Porque quando a palavra de Deus é pregada, a intenção é eu refletir e tomar uma ação, ter uma ação. Eu preciso tomar uma atitude. Então vamos lá. Encerramos o trecho da primeira carta de Pedro que trata da vida cristã, requer a santificação. Esse trecho vai de 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ao capítulo 2, versículo 3. Pastor Mário Luna, todas essas exposições bíblicas já estão gravadas aqui no canal. Pastor Mário Luna, do que tratou isso? Vamos lá, rapidinho aqui para você, ó. Tratou do seguinte, ó. Vamos lá, para você poder entender. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16, falou, sede santos, uma vida de santificação. 1 Pedro 1, 17 a 21, andar em temor. 1 Pedro 1, 22 a 25 falou, amai-vos uns aos outros ardentemente. Então essa parte da carta de Pedro e mais essa mensagem de hoje, ela trata de uma vida de santificação. De 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12, falou sobre a origem da nossa salvação, que também está aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Mas e agora? É hora de responder umas perguntas. Você tem vivido uma vida de santificação com base no que foi ensinado nesse trecho da carta? Tem deixado a maldade? Tem deixado o engano? Tem deixado a inveja? A hipocrisia? Tem deixado de lado a murmuração? Tem se voltado para poder meditar na palavra de Deus diariamente? 2. Você entendeu que se não há santificação, não há vida cristã? Se não tem crescimento na sua vida, se não tem santificação, não tem vida cristã. Você entendeu que se não há vida cristã, não há salvação? Isso aqui é seríssimo. Porque se não tem santificação, não tem vida cristã. Se não tem vida cristã, não tem salvação. Então eu posso ser um cristão nominal, eu posso pensar que aceitei Jesus de coração, mas não aceitei. É hora de refletirmos sobre isso. Ainda é tempo de se arrepender. Cadê o crescimento espiritual da minha vida e da sua vida? Mudança de comportamento produzido pela ação do Espírito Santo usando a palavra de Deus. Não é determinismo, não. Não é essa coisa que alguém um dia fumou não sei quantos anos e de repente resolveu e deixou de fumar. Não, isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com uma mudança de comportamento humano. Mas isso não está refletindo numa vida salva, porque está sendo mudado através da ação do Espírito. Não é isso. Cuidado para eu e você não pensar que evangelho é eu determinar deixar de fazer algumas coisas e tentar na força do meu braço largar algumas coisas. Eu não vou conseguir. Eu posso conseguir durante um tempo, daqui a pouco eu volto tudo de novo. Ou boa parte. Tem pessoas que deixaram de fumar e não fumam mais, tudo bem. Mas isso não é consequência de uma vida salva. Então tá na hora de pensar. Você entendeu que se não há vida cristã, não há salvação? Mas por que eu digo isso? Porque se você não tem santificação, não tem vida cristã. Se não tem vida cristã, não tem salvação. Ninguém nasceu como criança, bebê, para continuar a beber a vida inteira. Se alguém continua a beber a vida toda, ele tem uma deficiência. Então, como cristão também, se nós continuamos infantis, espiritualmente falando, está havendo um problema. É hora de procurar investigar o que está acontecendo. De repente, eu não estou servindo a Jesus, eu estou servindo a eu mesmo. Eu me acostumei com a prática da vida cristã no sentido de ir para templo, tá no culto, tá entre os irmãos, mas não tem transformação de vida. É hora, então, agora de pedir a Deus, Senhor, eu quero transformação de vida, eu quero mudança. Eu quero ser mudado. E a última pergunta é, você está disposto a buscar viver em santificação de hoje em diante? Porque esse trecho da carta tratou de a vida cristã requer santificação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai. Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença eu me coloco mais uma vez.
Senhor, essa mensagem é confrontante. Porque, Senhor querido, sem santificação não há vida cristã. Sem vida cristã não há salvação, Senhor. Nós precisamos crescer na Tua presença e aprendemos que para crescer temos que abandonar a maldade, o engano, a inveja, a hipocrisia. Ah, Senhor, e as murmurações. Precisamos, por outro lado, buscar, aprender a Tua palavra, gastar tempo, Senhor. Seja, Senhor, olhando, abrindo nossa Bíblia, ó Deus querido, assistindo aqui no YouTube, expondo as Escrituras, ou outro lugar que ensine a palavra de fato, que leia o texto, explique o texto e aplique o texto. E, por fim, reconhecer a bondade do Senhor em ter nos salvado. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dessa pessoa que está assistindo, expondo as Escrituras. Que possa haver mudança na nossa vida, Senhor. Que possa haver transformação diária na nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Querido, querida, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não se esqueça, crescendo espiritualmente. Compartilha lá na sua rede social para que pessoas sejam alcançadas por essa palavra e possa haver mudança de vida. A Bíblia diz que o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Muitas pessoas às vezes estão praticando a maldade, a hipocrisia, o engano, a murmuração, a inveja e desconhecem o que a palavra de Deus fala claramente contra isso. Então, compartilha. Deixa Jesus te usar. E aqui do lado tá aqui as playlists com o EBD comentado online e com o Expondo as Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.